Deus Espírito Santo, vem Espírito Santo, Deus Espírito Santo, amor da minha vida. Sua presença está no vento, no mar, nas estações. Sua presença está aqui dentro do meu coração. É mais suave do que a brisa da manhã ao nascer do sol. O movimento de ondas rasas na beira do mar e o cobertor do céu azul me inspira a cantar. Deus Espírito Santo és tu. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, minha irmã. Mais uma vez estou aqui para dar uma breve palavra para você sobre o andar no Espírito Santo, né? Como Deus quer que o servo, né, que o representa na face da terra, deve ter um comportamento, né? E isso quem nos fala é o Espírito Santo, que nos dá a direção da nossa vida espiritual, né? Então, é uma nova pessoa no espelho, né? Nós passamos, quando aceitamos a Jesus Cristo como único e eterno Salvador, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, sem intermediador, outro intermediador entre Deus e o homem, unicamente Jesus Cristo, nós assumimos uma postura, né, de cristão. E tal como cristão, temos que ter uma postura diante da sociedade, diante que nós chamamos de mundo, um comportamento exemplar, diferente, né? Não que passamos a ser melhor do que ninguém, somos iguais, somos criaturas, igual a outro qualquer, filhos de Deus, né? Passamos a ser propriamente filhos de Deus, mas temos que ter um comportamento para não dar o mau testemunho ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele tinha um cuidado constante pelos cristãos vivendo no mundo, né? Nossos países, nossos lugares, ao mesmo tempo permanecendo livres do mundo. Então nós estamos no mundo, mas somos livres do mundo. Como assim? Eu estou no mundo e não estou no mundo? Assim, você em pensamentos, em comportamento, né? Em atitudes, nós não estamos com o mundo, não é? Você vê muita gente, a gente censura muita gente de algumas atitudes, né, que as pessoas fazem, pessoas que têm cargos altos, que usufruem daquele cargo para levar vantagem, é um mau testemunho, não é? Você não pode dizer que é cristão e fazendo coisas que não deve, usurpando, né, e afanando o que não é seu, né? Então, em qualquer outro tipo de atitude. Então, nós somos do mundo, mas não fazemos o que o mundo deve ser feito. Paulo estava ensinando aos crentes, quer dizer, os cristãos, sobre as doutrinas essenciais da fé. Ele usava a palavra de ação, como o andar. Quer dizer, andar como o mundo é andar com os dois pés? Não, andar é no comportamento, né? Tirar e colar, Efésios 4, 17 e 23, para descrever a maneira intencional que os cristãos deveriam viver. Paulo nunca descreveu uma fé passiva, mas uma fé manifestada de ação. Nós temos que ter uma fé, mas uma fé ativa. Passiva é aquela que não tem participação com nada, não demonstra nada, nenhuma atitude. Nós temos que ter fé, o cristão verdadeiro, ele tem que ter uma fé ativa e mostrar esta fé ativa para que as outras pessoas sejam contaminadas. Contaminadas com o quê? Contaminadas com o seu exemplo, dando credibilidade a quem nos ouve, a quem nos vê, a quem nos conhece, para que também preste atenção no Evangelho de Jesus Cristo, que não sejamos mau testemunhos. Nós devemos estar fora do velho, que o velho na idade, não, o velho homem. Nós acreditamos que você tem um nascer de novo, você nasce, né? Depois da gestação de 9 meses, é uma criança e tal, tudo assim. Mas nós temos que, quando nós crescemos, nós nascemos para Cristo. Quando você passa a ter consciência, seja na sua tenra idade, na idade adulta, que você já tem consciência de escolher o teu caminho, né? De aceitar aquilo que você acha que é correto para você. Então você está deixando o velho homem
para um novo nascimento, né? O nascimento. Jesus disse para um certo rapaz que ele deveria nascer de novo. E como que eu vou nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe e ser gestado? Não, não é isso. Nascer de novo no comportamento, na mente, né? Ter uma nova dimensão, né, na nossa intelectualidade com relação ao que é o comportamento do cristão nesse mundo. Quando ele falou sobre como alguém deveria viver sua fé, Paulo escreveu: não andeis como andam também os gentios. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte dos judeus, né? Mas, e aqui, abrindo uma entre aspas, eram aqueles que não eram, faziam parte do reino de Deus, pronto, digamos assim. Em Efésios 4,17. Os crentes não deveriam modelar seu estilo de vida no padrão dos não crentes ao seu redor. Então, aqueles que não têm um bom comportamento, nós não devemos nos espelhar. Muita gente fala assim: fulano tem um cargo, ele rouba, mas ele faz. Não tem que roubar e tem que fazer. E a gente acaba concordando com isso. E às vezes você galga determinados graus na sua vida e que você acaba fazendo coisas que não deveria fazer. Ah, mas eu sou obrigado, porque senão não, você não é obrigado a nada. Você é obrigado, na realidade, se você é um cristão, a andar dentro dos preceitos da palavra de Deus. As coisas que o mundo faz que não são corretas dentro da palavra de Deus, aí nós temos que deixar lá o velho homem e ser o novo homem do novo nascimento em Jesus Cristo. Então não devemos imitar o que o mundo faz, não devemos ser imitadores das coisas ruins do mundo. Tem bons homens que até não são cristãos, mas têm um bom comportamento. Até dele você pode copiar, você pode imitar, né? Eu conheci gente, já falei aqui na live, uma pessoa que era ateu, não acreditava em Deus, me admirava porque eu era cristão, ele até se referia: eu admiro a tua espiritualidade. Mas ele era um homem corretíssimo. Então é um predicado que ele tinha. Então, Paulo descreveu este andar como um modo de pensar. Ah, não ande como o mundo. Como? Não pense como o mundo. Qual o mundo? Esse mundo é o mundo, sim. Você pode ter amigos, você pode viver lado a lado, mas você não é obrigado a fazer o que o teu amigo faz. Por exemplo, você tem um amigo, muito amigo carnal, legal, teu amigo, e que você conheceu desde a infância, vocês trabalham juntos, estudaram juntos e tal. Aí ambos casam. Você casa, ele casa, né? Aí você tem a tua esposa, ele tem a dele. Aí o cara, num final de semana, no trabalho, começa a dar umas paqueradas fora do seu casamento, né? Aí ele começa a entrar numa linha de adultério, né? Então é um comportamento que você não deve acompanhar, ele é teu amigo. Você pode continuar sendo amigo dele, mas não vai fazer o que ele faz. Você pode até, sendo muito amigo, dar uma chamadinha: fulano, não faça isso, que isso não está correto com a tua esposa, ou outra coisa qualquer, né? Um desvio, alguma coisa, um comportamento qualquer que não seja dos padrões de um cristão. Mesmo ele não sendo cristão, a gente pode falar: olha, vamos relevar isso aí, vamos contextualizar o que você está fazendo. Aí você já começa a pregar, não é? Então, Paulo descreveu este andar como um pensar na vaidade do sentido, do seu sentido, de agir, né? Nós devemos pensar, andar, agir como um cristão. Muitos se entregaram a sua dissolução para uma avidez, cometeram todas as impurezas. Efésios 4, 17 e 19. Seus pensamentos e modos eram fúteis, depravados, né? Porque eles estavam obscurecidos do entendimento, que o entendimento de quê? Da palavra. Quando o homem está obscurecido do entendimento da palavra de Deus, ele frutifica isso. Modos fúteis, depravações. Uma pessoa depravada é uma pessoa que não tem limite. Ah, nós temos que aceitar, é o direito. Direito, mas aquele direito que incomoda o outro, tem muitas coisas que fazem, que dizem, que incomoda a mim. Muito embora pode ser que eu esteja sendo tolhido de eu não emitir opinião sobre isso, não é? Que seria o certo. Você não censurar, não atacar, mas você ter o direito de você, né, se eximir dessas atitudes de alguém que você acha que está errado. Porque eles estavam escurecidos no seu entendimento, e tinham corações endurecidos.
Então, às vezes, as pessoas têm um coração tão endurecido para ouvir a palavra, para aceitar Jesus como Salvador, aceitar os desígnios de Deus na sua vida, e fica um coração duro como de pedra, duro como de pedra. Jesus bate no coração dessa pessoa e a pessoa não abre. Jesus não arromba, ele não entra forçado. Ele quer que você abra o seu coração para ele poder ser convidado a entrar no seu coração. Não é o coração físico, é o coração no sentido espiritual, no sentido, né, semântico, não é um coração de carne, né? Coração endurecido. Em geral, pecadores que não se arrependem são incapazes de reconhecer seus pecados. O cara não se arrependeu, não, ele faz e não se arrepende, é porque ele acha que está certo. Ah, eu roubo, eu furto, eu adultero, eu paquero mesmo, sou casado, mas eu paquero. E ele acha que isso é coisa legal, é do mundo, né? Eu sou homem, é assim mesmo, eu sou machão. E a mulher também, não vamos falar só do homem, nós estamos falando da espécie humana. A mulher que é casada, ela tem que ser fiel ao seu marido, ser fiel aos preceitos do seu matrimônio. Se ela não conhece Deus, não estou dizendo que a mulher que não conheça Deus, eu estou falando com vocês que conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem, por isso que eu estou com liberdade para falar, vocês são cristãos dentro dos seus segmentos, mas temos que ser um cristão em qualquer segmento, mas de acordo com a palavra de Deus pede para ser, no comportamento e na observância total da palavra de Gênesis e Apocalipse. E passando, né, chegando ao Velho Testamento, no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e morte em cruz e ressurreto ao céu para nos salvar, né? Então, em geral, pecadores que não arrependem de seus pecados, de reconhecer seus pecados, sua rebelião contra Deus, e a consequência final dos seus pecados é a condenação eterna. Você que não reconhece o seu pecado, qual é o pecado mortal? É o pecado de você não aceitar Jesus como Salvador. Ah, mas eu aceitando Jesus, eu vou deixar de ser pecador? Não, eu continuo sendo o mesmo pecador, porém, eu reconheço que sou pecador e peço perdão a Deus. Senhor, me perdoe porque eu fiz isso. O Espírito Santo te toca, olha Paulo, olha João, olha José, olha Ricardo, olha Mônica, olha Aparecido, olha quem quiser. Você está numa atitude, o Espírito Santo toca, porque ele te ama, ele quer você no caminho certo. Mas o final daquele que não se arrepende e que acha que o pecado dele não tem problema nenhum, é porque ele não conhece a Deus, ele não quer nem saber para Deus. Mas no final é a condenação eterna, é a morte eterna. Não é a morte física, é a morte espiritual. Os dois caminhos que você fala, o céu ou o inferno. Você pode escolher, né? Cristãos não deveriam proceder com este estilo de vida destrutivo, pecaminoso. Tem muita gente que tem a bandeira de cristão, mas está no meio da corrupção, está optando pelas coisas que são fora da Bíblia. Mas eles, naquele dia em que Jesus fará, né, o julgamento final, ele vai ser cobrado e ele vai dizer, mas eu era cristão, eu era um grande pastor, eu preguei, fundei igrejas. E Jesus vai olhar para ele, eu não te conheço, porque teu nome não está escrito aqui no livro da vida. Apartai-vos de mim. Eu sempre digo, é o versículo mais temeroso que todo cristão deva ter de cuidado e nunca ouvir. Apartai-vos de mim. E ele vai com Bíblia, com tudo, com igrejas, com curas que ele fez, que Jesus não deixou envergonhar por causa do nome dele, mas vai para o inferno. Pode ser o maior pastorzão do mundo, o maior líder espiritual do mundo. Se não fizer as observações, se arrepender dos seus pecados e ficar usando o evangelho para envergonhar a palavra de Deus, ele vai sim passar para onde? Para o inferno, para a perdição eterna. O inferno não é brincadeira, não, é verdade. Não brinque com fogo. Se você botar a mão no fogo, ficar no início, se o fogo for mais ou menos brando, você vai esquentando a tua mão, mas daqui a pouco você não vai aguentar mais, você vai ter queimadura de 3º, 4º grau, 5º grau, que no inferno não tem nem mais graus. Então, é isso que a gente tem que estar alertando para nós cristãos e para você que é cristão, mas não está observando a palavra de Deus, e para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Caia fora disso, venha para Jesus, não é para a igreja não, não estou chamando ninguém para a igreja evangélica não, é para Jesus Cristo. É claro que você, no segmento evangélico, você vai estudar a palavra e tal. Então, os cristãos não devem proceder esse tipo de vida destrutivo, pecaminoso.
Eles foram remidos do poder do pecado e até mesmo da morte, o castigo do pecado, através da obra de Jesus Cristo na cruz. Em Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus levou o nosso castigo. Mas não quer dizer que ele levou o nosso castigo, o nosso pecado na cruz, para a gente fazer a baderna que quiser por aí, não. Já estou salvo e não é isso. Eu preguei na última live sobre isso. Que não é quem é salvo mesmo, pode fazer o que quiser, não. Nós somos salvos porque Deus nos escolheu e nós aceitamos a escolha de Deus. Porque se eu não aceitar a escolha de Deus, não adianta. Deus escolhe, mas me dá o livre-arbítrio. Ah, eu te escolhi. Você vai ser o presidente da minha empresa. Muito obrigado, mas eu não quero. Mas eu te escolhi desde o início, mas eu não quero. Ah, o problema é teu, você não quis. Ele te escolheu e você não quis a escolha dele. Esse é o tema. Consequentemente, aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor, deveriam proceder como? Abandonar seus antigos hábitos pecaminosos. Que tem muita gente que diz que se converteu, a gente não pode julgar a conversão de ninguém, mas o camarada me converti a Jesus, está frequentando a igreja, mas está dando mau exemplo e mau comportamento para a sociedade. É por isso que muito crente, muita gente vira, né, recebe pela nossa cara dentro, assim, cara, eu conheço um crente que faz isso, faz assim, faz assado, aí vem com a Bíblia debaixo do braço de domingo, vem falar de Jesus para mim, porque ele é uma pedra de tropeço. Ele está evitando que alguém seja salvo e ele vai pagar caro por isso, por ser um falso cristão, que está denotando um falso evangelho na vida dele, não está observando a palavra de Deus e está levando o outro para o inferno, porque o cara não vai acreditar. Se eu conto uma mentira para você, o cara descobre e fala assim, você me enganou, ele vai ficar chateado e vai ficar de mal com você a vida inteira, e você vai ser responsável pela não salvação desse indivíduo, pelo teu mau comportamento. A igreja de Cristo, a face da terra, no Brasil, precisa ter um comportamento cristão. Cristão. Prestem atenção, pastores, chamem a atenção das suas igrejas. Não é doutrina de homem, não. Arrochar, roupa comprida, gravata, não é nada disso, não. É o comportamento cristão, cristalino, para que o homem olhe e veja. Porque muitas vezes eu não preciso ficar abrindo a boca, você não precisa abrir a boca para dizer que é cristão. Alguém vai chegar e falar assim, você é cristão? Porque pelas suas atitudes, pelo teu comportamento, né? Então, o castigo, através da obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, foram reconciliados. Nós fomos reconciliados com Deus. Pecamos, a Noé de Jesus nos reconciliou na cruz do Calvário. Consequentemente, aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus como Senhor deveriam abandonar os seus hábitos pecaminosos, está lá em Efésios 4, 22, e renovar seus entendimentos, está em Romanos 12, 1 a 2, e colocar sua nova natureza, criada por Deus para a verdadeira justiça e santidade. Então deixou o velho homem, agora é um novo nascimento. É um novo nascimento. Então eu estou deixando essa palavra para você, e talvez até mais para cristãos, em que realmente nós devemos agradar ao Espírito Santo, sentir a brisa do Espírito Santo na nossa vida, sentir que o Espírito Santo ele chora, ele está gritos inexprimíveis por nós, pelo amor que ele tem a nós, mas ele não arromba o teu coração. Essa decisão é você que tem que tomar. Você que tem que tomar uma decisão com Jesus. Porque o tempo está se afunilando, né? Está chegando a hora. Cada dia que passa no nosso cronos, que é o nosso tempo, eu já preguei sobre isso, está se aproximando. Os discípulos estavam lá, acreditavam na volta de Jesus e achavam que a volta de Jesus ia acontecer rapidamente, mas não foi. Mas Jesus já está voltando desde a época dos discípulos. Claro que está voltando desde a época dos discípulos, quando ele convivia com os discípulos e morreu. Mas hoje, pelo nosso cronos, claro que nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que há séculos atrás, há 2000 anos atrás. Nós estamos muito mais próximo da volta de Jesus. E o crono de Deus é o relógio de Deus, é o momento que ele acha que vai acontecer. É o crono de Deus. É o kairos de Deus. O nosso é o crono de Deus, é o kairos de Deus, é o tempo que ele sabe. É hoje.
Então você tem que estar preparado, que de repente vai haver o arrebatamento, e você vai ficar. E se ficar, não tem jeito mais. O Espírito Santo não terá mais ação nesse mundo. Os crentes, não estou falando crente de igreja, pelo amor de Deus, não entendam isso. Não, quando eu falo aqui, nós estamos falando de segmento de igreja. Os crentes que aceitaram Jesus como eterno Salvador e dão seu testemunho, estão isolados do mundo, do pecado, e que esse que aceitou Jesus lá, morreu na cruz, esse está lá. Então isso é que nós temos que estar prestando atenção, para estarmos num comportamento dia a dia lutando pela nossa salvação. Eu sei que, estou salvo? Sim, estou salvo, mas eu tenho que cultivar, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso quer dizer que se você não for fiel até a morte, você não vai ter a coroa da vida. Mas a coroa da vida são os galardões. Não sei. Eu só sei que eu não vou apostar naquilo que eu não sei para perder a minha salvação ou não. Se você acredita que você pode perder a salvação, é problema seu. Assim como eu creio que eu posso perder, é problema meu. Só que isso não vai influenciar na salvação de ninguém. Eu penso assim, você aceitou Jesus, você tem que cultivar essa como se fosse uma plantinha, você irrigando a plantinha todo dia com a aguinha, para que você se mantenha sempre ao lado de Deus e fazendo a vontade dele e galgando a palavra de Deus cada vez no seu coração. Não é? Então eu queria deixar essa palavra. Se você está no seu segmento religioso, não estou falando da sua religião, da religião e nem da minha. Eu estou falando só para que você, como cristão, né, sempre falo essa palavra, exerça o teu cristianismo, a atuação como crente, né? Crente não é só da igreja, um crente em Jesus Cristo, mas fazendo e obedecendo os preceitos da palavra de Deus. Não é? Então está chegando a hora pode ser para mim, pode ser amanhã, posso morrer, né? As pessoas morrem, a família eu perdi, morreu, está com Deus, está com Jesus, acreditava, creu, entregou sua vida a Jesus, está salvo, não está vendo mais nada desse mundo, mas nós temos que estar preparados, porque pode ser daqui a 10 anos, e você daqui a 10 anos, se estiver vivo, você pode passar. Se você morrer sem salvação, você vai ficar mortinho aqui, no dia do arrebatamento irão salvos mortos, ressurretos, com um corpo novo e incorruptível igual ao de Jesus glorificado. Nós que estamos vivos seremos arrebatados também simultaneamente logo após eles para o céu. E os mortos que não aceitaram vão permanecer aqui mortos, porque quando Jesus voltar com a sua igreja, fizer a instalação do milênio, depois fizer o julgamento, esses mortos não salvos serão ressurretos. Aí pode ser pensar em grandes nomes, não vamos julgar ninguém, porque nós não podemos julgar ninguém, a salvação pertence a Deus, eu não posso, fulano, Beltrano está salvo ou não, eu sei da minha, e eu que não tenho que ter dúvida da minha salvação. Darão conta dos seus maus caminhos. Aí quando eu falei que terão, né, a Bíblia diz que muitos daqueles dirão que nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, vai herdar o reino dos céus, estará salvo. E quem diz que o Senhor, Senhor, são aqueles que hoje estão em igrejas, né, mas fazendo coisa que é contra a vontade de Deus para levar vantagem política, social, dinheiro, né? E isso em qualquer religião também acontece. Em todas as religiões acontece. Por isso que eu não tenho religião. Eu sou da Igreja de Cristo. Estou numa igreja? Sou. Mas eu não digo eu sou religioso. Não. Eu sou cristão porque eu sirvo a Deus. É em qualquer igreja. E se eu não tiver um lugar que eu for, não tiver igreja, eu vou continuar sendo cristão. Porque, a princípio, nós somos a igreja porque somos o templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe e vamos pensar, né? No Deus Espírito Santo, né? Vamos ouvir mais um pouquinho? Amor da minha vida, Espírito Santo de Deus. Por que Deus Espírito Santo? Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus único que se manifestou de diferentes modos, diferentes para a salvação. Amor da minha vida, olha, o amor da minha vida é o Espírito Santo de Deus, é Jesus, não é? Você tendo amor por ele, você vai amar as pessoas. Podem se comparar com a simplicidade da beleza que brilha no ar, trazendo em mim essa nova canção só pra te adorar. Adorar somente a Deus, somente a Jesus Cristo. Sem
Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo é o amor da minha vida. Meu amigo, minha irmã, minha querida, que você tenha um bom final de semana, que você tenha um sábado feliz, um domingo feliz, junto com os seus, se confraternize, se alegre, passeie, coma, né? Faça tudo que você tem direito, mas observando os preceitos da palavra. Vá, saia com a sua esposa, com o seu namorado, né, com os seus filhos, com seu neto, sua neta, com os seus enteados, não interessa, seus agregados, mas seja feliz, vá à sua igreja, ao seu segmento religioso, mas faça como Jesus quer, ou somente a Ele, e para Ele, e só para Ele. Não para outros, nem para outros segmentos, outras coisas que inventam, atrapalhando você, entre você e Jesus e entre você e Deus. Só Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. Um beijo no seu coração, né? Que seja feliz, Jesus te ama e eu também. Não deixe de dar um joinha aí, aquela mãozinha para cima, dedinho para cima, e também faça inscrição no canal. Se você já fez, eu te peço, passa isso para muitas pessoas que você conheça. Se você gostou da live, passa a muitos. Já está se tornando um pregador da palavra, não um religioso, não no segmento da minha religião, mas da palavra de Deus. E para que o canal, né, cada vez mais, e o YouTube vai aceitando e vai avisando a outras pessoas para a gente aumentar. O interesse aqui é simplesmente o seguinte, é dar uma palavra de conforto para você, apresentar a salvação através de Jesus Cristo, que é o único caminho, e é só isso que eu quero. Mais nada, eu não quero você na minha igreja, não vou convidar você para a minha igreja, não quero nada. Se você quiser ir, é um prazer, sei lá, tomar um café pela manhã com a gente. E olha que a minha igreja tem um café gostoso, tem 2 mesas, uma fica lá atrás, outra fica lá na frente, a confraternização, ninguém vai ficar te agarrando, você tem que ser daqui, fazer apelo, tem que aceitar, não é nada disso. Você vai sentir um prazer de estar, mas eu não estou te chamando para lá. Continue onde você está, mas observando a palavra. Tá certo? Deus te abençoe. E mais uma vez, um beijo no seu coração. Amém e amém.